E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 20 e 21 de Lucas. Nós estamos aí já fazendo 82 dias de leitura consecutivos para a honra e glória do Senhor e vamos continuar aí até o final, certo? Se você pode estar vendo aí, talvez você tenha percebido que isso daqui é um plano de leitura anual, certo? Tem até na descrição aí. Então, assim, se você quiser participar desse plano anual, é muito simples. É só você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e os vídeos novos que a gente enviar todos os dias. E ler. Ler. Ou então só escutar se você não souber ler, tá bom? Mas é isso aí. Então vamos orar para a gente começar hoje a leitura de hoje. Senhor, meu Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Que o Senhor venha abençoar a minha vida e a vida da pessoa que está aqui ouvindo e aí do outro lado participando. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar claridade, que o Senhor venha nos dar sabedoria, graça e entendimento para que a gente venha compreender aquilo que o Senhor está falando conosco aqui. Em nome de Jesus, que a gente venha entender tudo direitinho. Que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, pessoal. O capítulo 20 de Lucas recebe um título assim: a autoridade de Jesus é questionada. Verso 20. Verso 1 do capítulo 20. Certo dia, quando Jesus ensinava ao povo e anunciava as boas novas no templo, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Primeiro deixe-me fazer uma pergunta, respondeu ele. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos em João. Mas se dissermos que era apenas humana, seremos apedrejados pela multidão, pois todos estão convencidos de que João era profeta. Por fim, responderam a Jesus que não sabiam. E Jesus replicou: então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Pronto, agora nós vamos para o versículo 9, que recebe o título: a parábola dos lavradores maus. Verso 9. Em seguida, Jesus se voltou para o povo e contou a seguinte parábola: um homem plantou um vinhedo e o arrendou a alguns lavradores. Depois partiu para um lugar distante, onde passou um longo tempo. Na época da colheita da uva, enviou um de seus servos para receber sua parte da produção. Os lavradores atacaram o servo, o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Então o dono da propriedade enviou outro servo, mas eles também o insultaram, o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram do vinhedo. Que farei? Disse o dono do vinhedo. Já sei, enviarei meu filho amado. Certamente eles o respeitarão. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade. Vamos matá-lo e tomar posse desta terra. Então o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará com eles? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores e arrendará o vinhedo a outros. Que isso jamais aconteça, disseram os que ouviam. Jesus olhou para eles e perguntou: então o que significa esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Quem tropeçar nessa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os principais sacerdotes queriam prender Jesus ali mesmo, pois perceberam que eles eram os lavradores maus a que Jesus se referia. No entanto, tinham medo da reação do povo. Pronto, meus irmãos, agora nós vamos para o versículo 20 do capítulo 20 e recebe o título: o imposto para César. Verso 20. Esperando uma oportunidade, os líderes enviaram espiões que fingiam ser pessoas sinceras. Tentaram fazer Jesus dizer algo que pudesse ser relatado ao governador romano, de modo que ele fosse preso. Disseram: mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina o que é certo. Não se deixe influenciar por outros e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Então diga-nos, é certo pagar o imposto a César ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse: mostrem-me uma moeda de prata. De quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então deem a César o que pertence a César,
e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Eles não conseguiam apanhá-lo em nada que ele dizia diante do povo. Em vez disso, admiraram-se de sua resposta e se calaram. Pronto, agora nós vamos para o versículo 27, que recebe o título: Discussão sobre a ressurreição dos mortos. Verso 27. Então vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos que afirmavam não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram: Mestre, Moisés nos deu uma lei segundo a qual, se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos. O segundo irmão se casou com a viúva, mas também morreu. Então o terceiro irmão se casou com ela. O mesmo aconteceu aos 7 irmãos, que morreram sem deixar filhos. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: O casamento é para pessoas deste mundo, mas na era futura, aqueles que forem considerados dignos de ser ressuscitados dos mortos não se casarão, nem se darão em casamento, e nunca mais morrerão. Nesse sentido, serão como os anjos, são filhos de Deus e filhos da ressurreição. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, o próprio Moisés provou isso quando escreveu a respeito da sarça. Ele se referiu ao Senhor como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos, pois para ele todos vivem. Mestre, o Senhor disse bem, comentaram alguns mestres da lei, e ninguém mais teve coragem de lhe fazer perguntas. Pronto, meus irmãos, agora nós vamos para o versículo 41, que recebe o título: De quem o Cristo é filho? Verso 41. Então Jesus lhe perguntou: Por que se diz que o Cristo é filho de Davi? Afinal, o próprio Davi escreveu no livro de Salmos: O Senhor disse a meu Senhor: Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Uma vez que Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Pronto, agora nós vamos para o versículo 45, que recebe o título: Jesus critica os mestres da lei. Verso 45. Então, enquanto as multidões o ouviam, Jesus se voltou para seus discípulos e disse: Cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de se exibir com vestes longas e de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças. E como gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e à cabeceira da mesa dos banquetes. No entanto, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Pronto, meus irmãos, encerramos aí no versículo 47, capítulo 20 de Lucas. E agora nós vamos para o versículo capítulo 21, que recebe o título: A oferta da viúva. Verso 21. Estando Jesus no templo, observava os ricos depositarem suas contribuições na caixa de ofertas. Então uma viúva pobre veio e colocou 2 moedas pequenas. Jesus disse: Eu lhes digo a verdade, esta viúva pobre deu mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Pronto, agora vamos para o versículo 5, que tem o título: Jesus fala de acontecimentos futuros. Alguns de seus discípulos começaram a falar das pedras magníficas e das dádivas que adornavam o templo. Jesus, porém, disse: Virá o dia em que estas coisas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Então eles perguntaram: Mestre, quando isso e tudo acontecerá? Que sinal indicará que essas coisas estão prestes a se cumprir? Ele respondeu: Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e afirmando: Chegou a hora, mas não acreditem neles. E quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não será o fim. E continuou: Uma nação guerreará contra outra nação, e um reino contra o outro. Haverá grandes terremotos, fome e peste em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu.
Antes de tudo isso, porém, haverá um tempo de perseguição. Vocês serão arrastados para as sinagogas e prisões, e por minha causa serão julgados diante de reis e governadores. Essa, contudo, será uma oportunidade de lhes falar sobre mim. Mais uma vez, lhes digo que não se preocupem com o modo como responderão às acusações contra vocês, pois eu lhes darei as palavras certas e tanta sabedoria que seus adversários não serão capazes de responder nem contradizer. Até mesmo seus pais, irmãos, parentes e amigos os trairão e até matarão alguns de vocês. Todos os odiarão por minha causa, mas nem um fio de cabelo de sua cabeça se perderá. É pela perseverança que obterão a vida. E quando virem Jerusalém cercada de exércitos, saberão que chegou a hora de sua destruição. Então quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na cidade, saia. E quem estiver no campo, não volte para a cidade. Pois aqueles serão os dias da vingança, e as palavras proféticas das Escrituras se cumprirão. Que dias terríveis serão aqueles para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando, pois haverá calamidade na terra e grande ira contra este povo. Serão mortos pela espada ou levados como prisioneiros para todas as nações do mundo, e Jerusalém será pisoteada pelos gentios, até que o tempo deles chegue ao fim. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra as nações ficarão angustiadas, perplexas com o rugido dos mares e a agitação das ondas. As pessoas ficarão aterrorizadas diante do que estará prestes a acontecer na terra, pois os poderes dos céus serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação estará próxima. Em seguida, deu-lhes esta ilustração. Observem a figueira e todas as outras árvores. Quando as folhas aparecem, vocês sabem reconhecer por conta própria que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem essas coisas acontecerem, saberão que o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo a verdade. Esta geração não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Tenham cuidado, não deixem seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras, nem com as preocupações dessa vida. Não deixem que esse dia os pegue desprevenidos, como uma armadilha, pois esse dia virá sobre todos que vivem na terra. Estejam sempre atentos e orem para serem considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Pronto, meus irmãos, agora nós vamos para o verso 37, que recebe o título: Jesus ensina diariamente. Todos os dias Jesus ia ao templo ensinar, e à tarde voltava para passar a noite no Monte das Oliveiras. Pela manhã, o povo se reunia bem cedo no templo para ouvi-lo falar. Pronto, meus irmãos, encerramos aí no versículo 38, o capítulo 21 de Lucas. E também encerramos aí mais um dia de leitura para a honra e glória do Senhor. Meus irmãos, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, a minha vida, que a cada dia a gente venha perseverar, ter mais fome, mais sede de conhecer a Deus e ler a sua palavra. Em nome de Jesus, meus irmãos. Que a gente venha ter um ótimo dia, glorioso para o Senhor. É isso aí, meus irmãos. Tchau, valeu e a paz do Senhor.